Quem tem a Bíblia, abra em Eclesiastes 9, o verso de número 10. Eu vou ler com você, enfatizando aí a NVI. E nós vamos tirar dessa leitura a nossa mensagem de hoje, onde o Senhor vai estar tratando conosco. Vamos levar para o lado família. Amém. Está escrito assim: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força. Amém? Qual é a orientação aqui, igreja? A gente não apenas ficar na mesmice, a gente não apenas fazer as coisas de forma obrigada, forçada. E você que gosta de marcar a mensagem, podemos dar um título aqui, o tema dessa mensagem: não viva pela obrigação, mas pelo propósito. O dia que a gente entender, irmãos, que viver o propósito está acima e é melhor para nós, a gente vai deixar de fazer as coisas de forma obrigada. Leva isso para o lado família. Quantas coisas você faz pela sua família, muitas vezes forçado, como se tivesse obrigado? É minha obrigação cuidar dos filhos, obrigação de fazer isso pelo marido, pela esposa. Irmãos, veja esta declaração, ela é profunda. Tudo que vier à sua mão, ou seja, Deus te deu a família. Então, olha, não é para fazer as coisas pela sua família, é por obrigação. Faça pelo propósito. Propósito de quê? De agradar a Deus. Propósito de, irmãos, glorificar o Senhor. Propósito de fazer, irmãos, bem feito, fazer de todo o nosso coração. Então essa é a declaração que a gente vai partir desse ponto de vista. Faça-o com toda a sua força. Muda aí também, por favor, coloca na NVT, para a gente também fazer essa leitura aqui. Tudo que vier, faça bem o que a igreja? Bem feito, né? Pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento e nem sabedoria. Aqui você entende que depois que morre, não tem o que fazer. Aí a pessoa, né, é como dizem, irmãos, o leite derramado. Quantos pais às vezes ficam chorando diante ali do filho que morreu? Quantos, diante de um parente, de um ente querido que morreu? Eu poderia ter feito isso pelo fulano. Já viu casos assim? A pessoa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter agido diferente. Irmãos, depois que morre, desce a sepultura, acabou. Então o que a gente tem que fazer? É logo, rápido e bem feito pela nossa família. Estou falando família, mas é tudo que vier em sua mão. Irmãos, não faça de forma obrigada. Não faça de forma que eu sou obrigada a fazer isso pelo fulano. Não, igreja, entenda. Eu faço pelo propósito. Eu faço pelo amor, né? Eu faço pela misericórdia, pela graça e o favor de Deus que nos alcançou. Amém, igreja? Porque se a gente olhar para a graça, a misericórdia e o favor, nem a gente merecíamos. Mas o favor de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos abraçou e nós somos então alcançados com a sua misericórdia e o Senhor tem nos ajudado. Amém, igreja? Então, para a gente interagir, diga para você hoje, né? Diga assim: eu não posso fazer as coisas por obrigação. Diga: eu preciso aprender a fazer tudo pelo propósito. Aí você vai diante de Deus e vê qual é o propósito. Eu estou dando aqui um exemplo. Qual é o propósito? Propósito de agradar a Deus. Propósito que Deus venha ser glorificado naquilo que você está fazendo. Amém, igreja? Porque a gente vê muitas pessoas fazendo de forma forçada. Isso desgasta, isso pesa, isso faz, irmãos, a pessoa ficar, muitas vezes fadigada. Aonde quantas pessoas que já disseram assim: cansei do casamento. Ela estava lutando pelo casamento de forma como? Forçada. Não, o casamento não está bem, não está como eu quero, como é para ser. Eu não vou lutar por obrigação. Eu vou lutar, irmãos, pelo propósito. O que Deus uniu, o homem não separa. É bênção de Deus na minha vida. Então é pelo filho que está teimoso, rebelde, o filho que levanta contra os pais. Não faça nada pelo filho, irmãos, com uma obrigação. Não, a minha obrigação é tirar o filho dessa situação que ele se encontra na força. Não é bem assim, irmãos. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que a obra de Deus se concretiza. Então a gente precisa entender: por força é fazer, irmãos, por propósito. Colocar mais força, empenho, dedicação e o trabalho feito de todo o coração, isso agrada a Deus. Amém, igreja? 2 Crônicas 15:7, vou passar por alguns versículos aqui para a gente
acrescentar aqui essa parte inicial da ministração. E você vai ver aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, o verso de número 25. Olha o que o próprio Senhor nos mostra. Essa passagem, ela enfatiza que a recompensa vem pelo esforço persistente. Quando nós persistimos, porque estamos, irmãos, fazendo pelo propósito. O propósito vai fazer eu ir além. O propósito vai fazer, irmãos, com que eu permaneça lutando. Agora, quando é obrigação, a pessoa desanima, a pessoa ela fica abatida, ela não quer mais, ela joga tudo para cima. Por quê? Porque é algo obrigado. Mas quando é propósito, irmãos, o que acontece? A pessoa ela continua lutando, batalhando, fazendo. Porque, irmãos, o propósito está acima de todas as dores, o propósito está acima de todas as lutas, o propósito de Deus está acima de tudo que ela tem vivido no seu dia a dia. Amém? Vamos ver aqui, 2 Crônicas 15, verso de número 7. Aumenta o retorno aí para ti. Vamos lá. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. É claro que a gente não faz as coisas visando, olhando, querendo a recompensa. Mas quando nós vivemos o propósito, quando nós estamos, irmãos, passando pelo processo, que é árduo, que é difícil, que é, irmãos, de provas, de lutas, de perseguições, de momentos que muitas vezes a gente fala, nossa, como que está essa batalha, grande. Mas a gente que não desfalece, a gente que continua se esforçando, a Bíblia diz que esta obra, esse esforço, te trará o que, igreja? Uma recompensa. Amém, igreja? Diga comigo, eu sou recompensado por Deus quando faço as coisas pelo propósito. Quando a gente faz, irmãos, por obrigação, Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro de nós. E aí, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz, não tive recompensa nenhuma. Era interesse. Era apenas, irmãos, uma motivação que logo se acabou e não deu continuidade. Mas quem está no propósito se esforça, quem está no propósito não desfalece, e ainda é o que, igreja? Recompensado por Deus. Amém? 2 Pedro 1,10. 2 Pedro 1,10. Vamos ver o que está escrito aí também. Olha aí o que a Bíblia nos ensina. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. A exortação aqui é para trabalhar com o que, igreja? Diligência. É para fazer, irmãos, na fé. É para fazer, irmãos, pelo propósito. Olha o quanto é importante a gente separar, diferenciar, irmãos. Eu acredito que é uma orientação do Espírito de Deus para mim, para você, para todos que estão recebendo essa mensagem. Depois pare para refletir, o que você tem feito pela sua família? Será que você está fazendo pela sua família? Irmãos, é porque é obrigado? Obrigação sua de pai ou mãe, de esposa ou esposa? Não, irmãos, começa a olhar diferente. Eu vou fazer as coisas pelo propósito. Não é porque é obrigado, Tem coisas que você sabe, irmãos, que é dever seu, mas você não vai deixar que essa obrigação, ela venha então te forçar a agir. Não, eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus para viver dentro do propósito que o Senhor tem para minha família. Amém? Então hoje o Senhor está nos fazendo entender, irmãos, a separar as coisas que eu faço obrigado e as coisas que eu faço pelo propósito. Comece a analisar a ajuda que você faz, lutando aí pelo seu filho, pelo seu casamento, pela sua vida, vê se você está fazendo porque você é obrigado a fazer, ou você está fazendo porque existe um propósito, na sua vida, na vida dos seus familiares, para que então seja feito aí todo o trabalho com diligência na fé. Filipenses 3,14 também me traz aqui, Paulo, uma advertência, uma orientação, que também é válido a gente então fazer essa leitura. Prossigo para onde? Prossigo para onde, igreja? Para o alvo. O alvo é o quê? O propósito. Pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. A passagem está nos mostrando aqui, Paulo falando sobre o próprio esforço em direção a quem, igreja? Ao alvo, ao propósito. Tem que ter, irmãos, um propósito. Se não tiver um propósito, um foco, qualquer coisinha vai desviar o seu olhar e vai fazer você olhar para a direita, para a esquerda, vai fazer você olhar para a dificuldade, para a tempestade, vai fazer você olhar para o problema, para a adversidade, e aí o que vai acontecer? Vai vir o medo, vai vir, irmãos, situações adversas, e você não vai ter condições de prosseguir, porque você não está focado no seu propósito com Deus. Olha só, prossigo para o alvo, eu luto pelo propósito.
Eu estou caminhando, né, pelo propósito de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família. E olha, igreja, vem o prêmio, vem, né, a bênção de Deus, aonde então o Senhor nos abençoa com esta grande recompensa, nos premiando pelo propósito que nós então vivemos aqui nessa terra. Amém, igreja? Mateus 5,41, eu estava lendo hoje esse versículo, Mateus capítulo 5, o verso de número 41, a Bíblia está dizendo assim, depois se você tiver interesse, leia todo ali o contexto, porque é uma parábola que Cristo está contando, e eu vou enfatizar aqui nesse verso aqui para a gente ganhar tempo. Mas ele está dizendo assim, ó, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele quantas? 2. Vamos trazer para essa mensagem? A 1 milha representa o que, igreja? O que eu estou falando desde o início? Obrigação. O que é a lógica? O que é para ser feito, irmãos, no natural? Né? Pai ensinar o filho, né? O marido, a esposa serem fiéis, serem, né, unidos, ter ali o diálogo. Isso é o natural, é o que é para ser. Então olha só, se você então foi pedido para você caminhar 1 milha, para você fazer algo obrigado, Jesus está falando o quê? Vai 2. Eu entendi hoje, irmãos, assim, né? Olha, se estão te obrigando, forçando você a fazer algo, não faça por obrigação, não. Vai com gozo, com alegria, vai pelo propósito, caminha 2. Porque, irmãos, se for não tem gente que quando recebe uma ordem, uma direção, um objetivo, a pessoa, ela logo, muitas vezes até se ofende, né? Ah, mas está pedindo, está exigindo demais, está querendo demais de mim, eu não consigo, não posso, não tem jeito. Aí a pessoa, ela se vê como obrigada a fazer aquilo, e aí ela não faz. Aí Jesus está falando assim, ó, não faça pela obrigação, faça além, caminha 2, vai né, mais do que está te pedindo. E a gente só vai conseguir, irmãos, fazer mais do que está sendo pedido quando a gente visualiza que é a igreja? O propósito. Se a gente ficar focando, irmãos, a obrigação, se a gente ficar focando, né, eu tenho que fazer, porque o dever é meu, logo a gente cansa, desanima, logo a gente fica abatido, não quero mais. Faça, irmãos, pelo propósito, caminhe a 2ª milha, faça coisas além do que foi pedido, faça as coisas, irmãos, além do que você sabe, do que deve ser feito pela sua família. Não fica sempre, irmãos, na mesmice, com aquela mesma obrigação de sempre, faça algo a mais. Amém, igreja? Muda a versão aí, por favor. Vamos ver aqui. Olha só, esses versículos aqui, irmãos, já citados, são de muita importância, de profundidade espiritual, para a gente entender a nossa vida cristã não é por obrigação. Você não deve servir a Cristo também por obrigação. Não, você serve a Cristo para ter Ele como Senhor da sua vida. Ou seja, há um propósito, que Deus seja glorificado através da sua vida. Né? Se alguém, só mudou a versão, se alguém te forçar, te obrigar a caminhar 1 milha com Ele, caminhe 2. Então, irmãos, é o que o Senhor falou ao meu coração no dia de hoje. Né? Não faça, não tome atitude, não toma decisão forçado, vamos dizer assim, por pressão, por algo que está acontecendo e você quer ali porque não é obrigação. Não, igreja, veja que servir a Deus não é uma obrigação. Ele deixou o livre-arbítrio, a decisão é nossa, vamos servir a Deus, irmãos, ou não, ou a gente vai estar diante dele ou não, é questão de escolha. Então que hoje você seja, né, incentivado pelo Espírito Santo, irmãos, a fazer tudo pelo propósito. Se você até aqui, passou, quando eu cheguei aqui na igreja, até hoje eu fiz as coisas pela minha família, pelas pessoas lá no trabalho, né, em todos os aspectos ali, o ambiente, eu fiz por obrigação, eu fiz porque eu tinha que fazer. Irmãos, aprenda com essa referência que está sendo transmitida hoje. Faça pelo propósito. Pelo propósito vai ficar mais leve. Pelo propósito, irmãos, você não vai, né, ficar querendo agradar os homens, você vai agradar a Deus. E agradando a Deus, certamente você vai agradar os homens também. Amém, igreja? Então nós temos às vezes, eu vejo que às vezes até uma cultura em determinadas cidades, lugares, muitas pessoas acabam agindo, né, porque ela se sente obrigada, ela se sente forçada, pressionada a fazer algo, né, a agir desta forma. E a gente pode levar até para o lado do ambiente igreja. Quantas pessoas, irmãos, que na igreja muitas vezes ela se sente obrigada, forçada, dizimar, ofertar, ela se sente forçada a vir à igreja, ela se sente forçada, eu tenho que jejuar, é obrigação minha. Irmãos, olhe pelo propósito, é um propósito de Deus, eu ser fiel, honrar com os dízimos e oferta,
É um propósito de Deus na minha vida congregar, é um propósito de Deus na minha vida, né, irmãos, honrar ao Senhor. Veja que vai ficar mais fácil, igual eu dizia no domingo, irmãos, se a gente afiar o machado espiritual, se a gente se preparar de forma espiritualmente, a gente vai viver pelo propósito e não de forma obrigada, forçada. Não sei se é o seu caso, mas quantas pessoas às vezes vêm para a igreja forçada? Quantas pessoas lêem a Bíblia de forma forçada, obrigada? Quantas pessoas que às vezes, irmão, ela fala assim, eu faço porque tem que fazer mesmo. Ela já não tem prazer, ela não tem alegria, não tem gozo, ela não tem aquela motivação que vem, irmãos, dela mesmo. Por quê? Está fazendo forçado. Mas a partir do dia, irmãos, que a gente entender que o que a gente fizer e colocar força e fazer pelo propósito, a gente vai fazer, irmãos, e Deus vai nos abençoar, Deus vai nos honrar, as coisas vão fluir e o Senhor será glorificado. Amém, igreja? Entenderam até aqui, irmãos? Então essa palavra fala, né, acerca de deixar de fazer de forma obrigada para fazer de forma pelo propósito. Mas não deixa de fazer, né? Faça porque tem que, irmãos, né, fazer. Não, vou fazer para glorificar a Deus, para Deus ser exaltado, porque é um propósito na minha casa, na minha vida, e Deus vai ser honrado com isso. Amém? Efésios capítulo de número 5, olha o que diz aí. Efésios 5, o verso de número 33. O propósito da responsabilidade familiar. Olha o que está escrito aí. Efésios 5:33. Vamos ler juntos? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Está entendendo aqui, né? Marido e mulher. O marido deve amar a mulher, irmãos, não porque tem que amar de forma forçada, não, pelo propósito. A mulher tem que ser submissa, aqui está falando dessa tradição, né? A mulher ela vai ter ali reverência ao marido. Não, eu vou ter porque ele é o cabeça, né? Ele é o que está em cima para dirigir, para orientar, e eu vou fazer porque eu sou obrigada, porque se não fosse eu que tomava a rédea em casa. Algumas mulheres pensam assim, não, vou fazer pelo propósito, ele é o cabeça. Deus dá a direção para o marido, né? Orientar, dirigir ali, governar a sua casa. Então, homens e mulheres, entendam que, irmãos, não deve ser feito, né, pela obrigação, e sim pelo propósito. É um propósito de Deus, né, amar a mulher. É um propósito de Deus, a mulher ser submissa ao marido. Amém, igreja? Então, olha só, quem puder guardar isso, guarde. A obrigação acaba sendo então um dever, né? Mas o propósito é o amor verdadeiro, aquele que faz, irmãos, mesmo quando não é reconhecido. Não tem momento que você vai estar fazendo e as pessoas não te reconhecem o que você faz? Não tem aquele momento que você faz e às vezes nem o marido, nem a esposa, nem um filho dá valor do que você fez? Quando a gente faz por obrigação, a gente, irmãos, logo, é meu dever, a minha parte eu fiz. Aí a pessoa, ela quer o quê? Ela quer ser reconhecida, ela quer ser aplaudida, ela quer ser, muitas vezes até colocada diante do pedestal, diante daquilo que ela fez. Mas quando a pessoa ela faz pelo propósito, irmãos, existe um amor verdadeiro pela família, a qual ela está fazendo, e que independente se a pessoa elogia ou não, ela continua fazendo. Se a pessoa reconhece ou não, ela continua fazendo. Por quê? Porque ela sabe que ela está fazendo, não é para ser reconhecida, não é para se mostrar, mas existe um propósito que tem que se cumprir. Então, o marido que ama, irmãos, pelo propósito, vai ter a paciência com a mulher, com os filhos. A esposa, pelo propósito, ela vai compreender com sabedoria o marido, os filhos. E o filho, pelo propósito, ele vai honrar o pai e a mãe, e os seus dias serão acrescentados. Pelo propósito. Olha o que a Bíblia está nos mostrando. Agora, quando é forçado, irmãos, muitas vezes a pessoa até tem um conhecimento, ela sabe que deve fazer, mas não consegue fazer. Que ela se sente obrigada, forçada a fazer, e acaba não saindo, né, do coração, não saindo do pensamento, e aí acaba não dando em nada. Mas pelo propósito, a gente, já até leu no início aí, a gente é encorajado a prosseguir para o alvo, né, aonde o Senhor está lá nos esperando, né, para o propósito dele se cumprir em nossa vida. Segundo exemplo que eu quero citar aqui também, 1 Tessalonicenses 5,17. Isso aqui, irmãos, é o propósito da oração. Nunca ore de forma obrigada, forçada. Apesar da gente ver o próprio Cristo falar que é dever nosso orar sempre e não desfalecer, entenda que a gente tem que orar pelo propósito, orar sem cessar, orar sem parar. Tem gente que se vê obrigado, e aí ela só ora, irmãos,
quando então existe problemas. Aparece uma situação, aparece um problema, e logo no coração dela, olha só, a obrigação já logo, né, força ela. Eu tenho que orar, porque o problema está aí. Eu tenho que fazer algo, orar, tenho que fazer isso, falar com Deus, pedir, rogar, interceder. Aí a pessoa, irmãos, ela vê a oração como uma obrigação, e aí ela só vai fazer quando, igreja? Quando existe um problema para ser resolvido. Mas a pessoa que ora pelo propósito, ela ora mesmo quando tudo vai bem. Irmãos, as coisas estão fluindo, ela está buscando a Deus, orando, se envolvendo, ela está, irmãos, glorificando. Ela não ora só pelos problemas, ela não ora só para pedir, ela não ora só para, né, interceder. Quem entende o propósito, ora, irmãos, mesmo quando tudo vai bem. Não estou precisando de nada não, mas eu estou orando, buscando a face de Deus. Não preciso de resposta, não, eu estou buscando a face, estou me aprofundando, afiando o machado. Vida de oração, com propósito. Amém? Entenderam aqui a diferença, igreja? Quem ora de forma obrigada, ela vai sempre orar quando existe um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, um problema financeiro. Aí, não, ela se sente obrigada, agora eu tenho que orar, eu tenho que ir à igreja, falar com Deus. Olha, se eu não fizer isso, minha família vai se perder, o casamento vai acabar. E aí a pessoa, irmãos, ela vem para a oração, mas de forma obrigada. Mas quem ora pelo propósito, vai tudo bem. E ela está ali, irmãos, aos pés do Senhor. Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero te buscar, Senhor, eu quero a tua palavra, fala comigo, Senhor. Ela está sempre orando. Amém, igreja? Então, orai sem cessar. Quem vive orando, forçado para. Agora, quem vive orando pelo propósito, irmãos, nada vai deter ela. Ela vai ter sempre uma vida de oração. Amém, igreja? Terceiro exemplo, Mateus 6,17. Mateus 6,17. Porém tu, quando fizer o que, igreja? Quando jejuares. Aí ensina, o Senhor está ensinando, unge a cabeça, lava o rosto. Aí ele continua falando, né, 18. Aí ele diz assim, para que você não pareça aos homens que jejua, mas sim ao teu pai que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. É importante, irmãos, definir o tipo de jejum. Existe o jejum particular, pessoal, que você não conta para ninguém. E existe o jejum que a gente sempre faz, que é congregacional. A gente, né, passa para a igreja fazer um propósito, né, de oração, de jejum. Então todos podem estar cientes do jejum que você está fazendo. Mas, né, quando aqui então a gente olha aqui para quem faz de forma forçada, ela vai sempre então fazer de qualquer jeito. Não, eu não posso também jejuar, irmãos, como uma obrigação. Até o jejum existe um propósito de Deus para se cumprir na nossa vida. Quem faz jejum com propósito, entende que o jejum é uma arma espiritual e poderosa. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim, quem jejua com propósito, entende que o jejum é uma arma espiritual e poderosa. Amém? Agora, quem jejua, irmãos, por obrigação, por necessidade, ela vai, né? Porque está escrito lá na Bíblia que tem que jejuar, o crente tem que jejuar. Mas quem entende, irmãos, que é por um propósito, ela vai jejuar até para ter, né, intimidade com Deus, para se aproximar mais do Senhor. Amém? Guarda no teu coração, irmãos, o jejum, ele quebra cadeias espirituais. O jejum fortalece a sua mente. O jejum, irmãos, abre os seus ouvidos para você ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você jejua com propósito. Agora, irmãos, eu dizia esses dias, eu acredito que foi até no domingo, quantas pessoas estão nesse jejum que a gente está anunciando aí, fazendo, e está passando fome, está ficando sem comer, mas não ora, não busca Deus, não canta um louvor, não tem um momento a sós com o Senhor, está fazendo por obrigação, porque a igreja, a liderança, o pastor local aqui, estabeleceu, a igreja, 40 dias de jejum. Irmãos, Deus não quer esse sacrifício não, Deus quer que a gente faça com propósito. Senhor, a liderança se estabeleceu, estou de acordo, estou na mesma fé, mas eu quero, Deus, que seja feito com um propósito. Propósito de glorificar o Senhor, o propósito que eu sei que o jejum vai quebrar as cadeias espirituais, vai fortalecer o meu coração, a minha mente. Senhor, o jejum vai, né, abrir os meus ouvidos para ficar sensível, né, à voz do Espírito Santo. É o propósito. Mas quantas pessoas que às vezes jejuam só por jejuar? Irmãos, como que você está agindo? Muitas pessoas estão fazendo de forma obrigada. O Senhor não nos obriga a fazer nada. Faça por amor, faça pelo propósito. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Mais uma orientação aqui. O propósito de Deus tem que prevalecer no nosso coração. Está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus.
santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e o que, igreja? Longanimidade. Amém. A paciência é o teste do amor verdadeiro. A primeira milha, se a gente olhar para as milhas, irmãos, você vai ver que é suportar as pessoas. Mas a segunda milha, viver o propósito, é amar as pessoas mesmo quando elas são falhas com você. Veja que há uma declaração ali: benignidade, humildade, mansidão, ser manso, né? Ter paciência, ter longanimidade. Nossas atitudes, irmãos, diante de Deus, quando a gente está no propósito, a gente age diferente. Mas quando a gente vive fora do propósito, a gente não tem isso aí não. A gente é grosso, a gente age na carne, a gente age de qualquer jeito. E quem vive no propósito tem atitudes, olha só, aí está a lista, né? De benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Porque entendem o propósito e o próprio Deus então traz a essa pessoa a revestimento. Ali a condição de estar então, né, vencendo as lutas do dia a dia. Amém, igreja? Então veja que as atitudes falam mais alto do que palavras. A gente vê que o propósito, ele tem que permanecer, né, prevalecer na vida do cristão. Dizer, falar, muitas vezes, quantas pessoas só estão falando, por causa da obrigação. Mas a partir do momento que a gente entender, Senhor, é pelo propósito. Senhor, eu vou pôr força, eu vou fazer coisa além do que é o natural, vou fazer, caminhar a segunda milha. Irmãos, é o que o Senhor está pedindo para nós. Amém? Vamos terminar onde começamos? Eclesiastes 9:10. Deixa na NVT, por favor. Acredito que agora ficou bem claro aí, esclarecido, com muita clareza, essa declaração. Tudo que fizer, eu aponto aqui família, mas irmão, seja trabalho, seja coisas, né, da igreja, tudo que você fizer, faça bem feito. Por obrigação? Não. Pelo propósito. Eu vou fazer bem feito. Eu vou fazer de todo o meu coração, pelo propósito de Deus na minha vida. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor nos entrega. E o Espírito Santo continue falando mais ao teu coração. Irmãos, não fique visualizando as obrigações. Esteja olhando para o alvo. Esteja focado no propósito para glorificar a Deus. Amém? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse culto. Certamente Deus vai falar ao coração de outras pessoas.